Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos começar de novo pedindo as desculpas, as mesmas de ontem, porque eu estou gravando no vídeo, né? Pedir desculpa pela voz, essas mudanças de tempo aqui na região de São Paulo e deve estar no Brasil inteiro, sim. Eu, pelo menos grande parte do Brasil, afetou bastante a garganta, então você vai ver que o meu tom de voz está mais baixo, mais rouco. Mas eu já peço desculpa para vocês por esta voz não estar 100%, tá? Mas a gente não vai perder nada nesse canal, nenhum dia de produção dos vídeos e trocar uma ideia. A gente falou ontem sobre a mudança de perspectiva dos vídeos e da análise a partir dessa nova versão que a gente utiliza aqui no canal para analisar, para entender os possíveis resultados e entender os impactos que possam ter para as equipes. Então, qual era o grande ponto? A gente deixou de ter somente critérios puros, né? Então, chute, passe, produção, critérios diretos, né? Para ter necessariamente uma relação. É a relação disso que se faz diretamente com o que se produz. Uma relação de o quanto eu consigo aproveitar daquilo que eu estou fazendo. Então, eu finalizo, beleza, eu finalizo certo, maravilha. Mas, principalmente, eu finalizo certo e faço gol, eu finalizo bastante, mas faço gol. Eu consigo passar a bola e gerar finalização com o que eu faço, ou eu só passo a bola para passar a bola? Eu consigo progredir em campo, mas conseguir finalizar? Eu consigo recuperar essa bola, né, seja pelo número de ações do adversário ou pelo espaço que ele progrediu, impedindo com que esse adversário finalize a minha baliza, ao meu gol? Eu consigo bloquear e defender, impedindo que o adversário faça gol? Se eu consigo tudo isso, eu tenho um cenário muito bom. Se eu não consigo essas coisas, eu tenho um cenário muito bom. E isso permitiu que tivesse um avanço em todos os cenários analisados. A gente está olhando aí para as competições da temporada passada, ou já finalizadas pelo menos, no caso da Libertadores, que ainda é 10, mas Copa do Mundo, Champions League, Premier, La Liga, Série A, que é o campeonato americano, Bundesliga, que é o campeonato alemão, e também a Libertadores, todos eles apresentaram melhorias. Tá? E isso também serve para as competições dessa temporada. Tá? A gente vai discutir isso mais à frente no final. O próximo vídeo do Botafogo vai falar a partir desses dados novos, tá? A partir dessa nova versão. Mas, principalmente, tem aí um cenário posto, um cenário organizado, onde, de fato, em todos os pontos houve melhoria. Nenhum dos cenários que a gente usou, os critérios anteriores eram melhores para análise do que os novos. Isso é muito importante. A gente sempre evoluir aqui no canal a análise e também trazer mais informações, mais dados que corroborem e que ajudem você a ver. Tá? Vamos ao seguinte. Copa do Mundo. O que temos de grande mudança na Copa do Mundo? Né? Que a gente acabou refletindo muito e chegando às conclusões de que, de fato, foi uma melhoria. Você tem basicamente a mesma equipe em relação aos dois cenários. Tá? O critério anterior, que é esse 23 aí maior que está para cá, mais próximo do tela, você vai ter aí o mesmo trio de ataque, você vai ter o mesmo meio campo, você vai ter os mesmos laterais e o mesmo goleiro. O que muda? Muda a zaga. E por que muda a zaga? Porque tanto o Sainz quanto o Stones tinham muitos índices individuais de ação de recuperação da posse, de bloqueio realizado, mas as equipes acabaram sofrendo até mais gols do que o Brasil, principalmente quando Marquinhos e Thiago Silva jogaram. Então, assim, o que a gente já viu de modificação na seleção da equipe, principalmente aí na segunda equipe, então mudou bastante. Seria os 22, né? Muda bastante. Você já começa a colocar, de fato, não interfere em quem é muito bom. O Messi vai ser bom em qualquer análise. O Mbappé vai ser muito bom em qualquer análise. Os meio-campistas que tiveram, dificilmente seriam outros. Agora, a dupla de zaga já modificou justamente porque modificam as características. O Brasil sofreu poucos gols. Se vocês lembrarem, essa dupla aí sofreu apenas os gols contra a Coreia e contra a Croácia. Né? O gol sofrido contra Camarões era a equipe reserva. Então, assim, sofreram 3 gols em 5 partidas. Você tem aí uma baixa taxa de gols, enquanto as outras equipes acabaram sofrendo um pouco mais.
Isso, é claro, acaba acarretando também diretamente nessas notas. Então, ponto positivo para essa nova versão na hora da seleção. Quando a gente vai para a Champions League, você tem a primeira, aliás, as duas primeiras polêmicas. A zaga, de novo, melhora. Né? Você sai o Orban do Red Bull Leipzig, que, por exemplo, sofreu um 7-0, né? O próprio Manchester City. E entra o Kim Min-jae do Napoli, que hoje está no Bayern de Munique. Né? No gol, você tem uma troca entre quem era titular e reserva, digamos assim. Né? O melhor goleiro da primeira análise era o Courtois, passou a ser o Diogo Costa. O Diogo Costa era o segundo melhor goleiro da competição, passou a ser o Courtois, basicamente uma troca de um por aí. E no caso do Vinícius João Mário, é a mesma coisa, que era primeiro o segundo, que era segundo, virou primeiro. Lembrando que o João Mário tem uma grande participação nessa equipe do Benfica. Tá? Você tem ali pontos que são até discutíveis, mas você percebe que já ficou mais homogêneo. Você já não tem mais tanta coisa que foge, de fato, ao nosso controle. Você tem ali o João Mário, que de fato fez uma grande Champions. Você tem o Kim Min-jae, que de fato fez uma grande Champions. E o Diogo Costa, que de fato fez também. Talvez para o Porto tenha sido mais importante do que o próprio Courtois para o Real Madrid, porque justamente o Real Madrid tinha mais jogadores que impactavam o resultado, e no Porto o Diogo Costa, de fato, foi o principal jogador. Premier League, né, que é justamente até o que está aqui atrás, aqui, que me gerou esse vídeo, né, em termos de pensamento. O que mudou na Premier League entre o que está ali em 2023 para 2024, né, para essa nova versão da análise? Você tem o trio ofensivo mantido, Rashford, Haaland e Salah. Você tem o meio-campo com Maddison, Odegaard e Grove, então assim, você mantém isso. O Dunk do Brighton jogou muito bem, de fato, foi o melhor nas duas análises. O Arnold manteve. E o que você tem uma troca é a saída de um jogador do Everton, que não foram uma das melhores zagas, pelo Van Dijk. Certo? Um lateral esquerdo do West Ham pelo Luke Shaw, que de fato fez uma boa temporada e faz muita falta nesse começo para o United, e uma saída do Raya, que hoje está no Arsenal, para a vinda do Alisson, que de fato fez uma grande Premier League, ele até o melhor goleiro da temporada passada, então assim, alinhou as coisas que a gente vinha apresentando. Na Espanha, você tem a troca de alguns jogadores, então você tem a saída do jogador do Sevilla, que não fez uma grande temporada, o Sevilla como todo. Você tem a presença do Paulo Torres, titular da seleção espanhola, então faz sentido. O William Carvalho do Betis tem uma troca ali com o Tchouaméni. O Tchouaméni passa a ganhar mais importância como volante. E no lugar do Valverde, você passa a ter a presença do De Jong. Então você já começa a valorizar também, nesses casos de meio-campistas, não só aqueles que fazem gols, que produzem muitos gols, mas aqueles cuja equipe consegue produzir. Então, o De Jong consegue participar mais vezes das ações de criação? Consegue. O que significa isso ser bom? Significa a equipe como um todo conseguir finalizar mais vezes. Então, o fato de ter um Barcelona que finalizasse bem faz com que o De Jong seja um excelente meio-campista. Justamente porque ele consegue fazer com que a equipe mais, ele participa da ação, e tudo isso vai sendo positivo. Por não sofrer da ação, por também conseguir que nas suas ações ofensivas a equipe consiga finalizar, tá? Mais à frente temos aí o grande cenário e talvez a grande mudança que foi o campeonato italiano. Né? Você passa a ter algumas mudanças. Então, o mérito do Napoli sai, entra o Naná, aí sem nenhum grande problema. O trio ali de defesa tem a troca do Di Lorenzo pelo Danilo, talvez aí um pouco mais de polêmica nesse cenário, mas a Juventus foi bem. Você tem a dupla de zaga do Napoli, a dupla de zaga do Napoli no lugar do Bremer e do Smalling. Você já percebe que, por exemplo, uma dupla do Napoli, ele vai ter um total de ação de recuperação menor, provavelmente, justamente porque a equipe fica mais tempo com a posse. Ficava muito tempo com essa posse, tendo mais posse, tendo menos ações de recuperação, e aí prejudicava a análise desses dois. O Bremer e o Smalling já começam a ter mais ações de recuperação porque jogam em equipes que são mais reativas, né? Roma e Juventus. E aí você tem um equilíbrio maior nesse cenário. Então, melhor nesse ponto. O meio-campo mantém Tonali, Oppesmaier e o Rabiot. O trio de ataque
Você tinha o Kivets que passou a ser reserva, basicamente só teve uma troca dele com o Leão. O Felipe Anderson, brasileiro, ganha ali a ponta pela direita. E o Osimhen ganhou distância entre os demais jogadores, ele foi o artilheiro dessa competição. Então, o que faz total sentido também na análise. Tá? Bundesliga, você tem aí basicamente 5 trocas, né? Você tem o goleiro sendo trocado, o Kobel pelo Flank, do Freiburg, assim, uma troca interessante. Você tem uma troca também do Urban, do RB Leipzig, de novo ele saiu e entra o Schlotterberg, do Borussia Dortmund. Você tem a saída também do Soboslai, do Leipzig, pela entrada do Kamada, que fez uma boa Champions e também uma boa Bundesliga com o Frankfurt. Você tem no ataque o Hoffmann, que é esse Hoffmann que está no Leverkusen agora, ele estava no Mönchengladbach na temporada passada, ele parece já aí, e o Nkunku, que foi o artilheiro da temporada, não vinha aparecendo, apareceu o Füllkrug, que está agora no Dortmund, aparece agora o Nkunku, ou seja, as coisas começam a se organizar um pouco melhor até nessas questões. Quando você vai para a Libertadores, essa é a última que eu vou mostrar para vocês, você tem 3 modificações. Você tem ali a saída do Arthur e a entrada do Keno. Você tem um trio de ataque basicamente do Fluminense, Keno, Cano e Arias, o que dificilmente a gente consegue contestar, né, pelo que a gente viu. Você passa a ter um trio de meio campo com Alan Patrick, Veiga, Leandro do River Plate, também dificilmente consegue contestar. Um quarteto de defesa, e aí a gente consegue esse quarteto aí operando pelo René, Mercado, Piove e Bejarano. Lembrando que Bejarano e Piove se manteriam. Tá? O Racing e o Bolívar passaram muito por esses dois jogadores ao longo dessa temporada. Então a ascensão dos dois nessa temporada se deve muito a esses jogadores, de maneira individualizada. O Mercado, o René, aparece a Piquerez e o Gustavo Gomes basicamente vão para o banco, digamos assim. O Gustavo Gomes seria o terceiro melhor zagueiro da competição e o Piquerez o segundo melhor lateral esquerdo da competição. E no gol você tem o Everton mantido nos cenários. Então percebam como em todos os cenários, e aí principalmente vou voltar aqui no cenário que mais me chamou a atenção, que é o da Premier League, para a gente encerrar esse vídeo, percebam como em todos os cenários houve uma melhoria. Então, assim, o que significa melhorar a análise de fato com essa mudança de olhar para a gente encerrar o vídeo e dar uma conclusão para esses 2 vídeos de segunda e de terça? Melhorar a análise quer dizer contar melhor a história. Então, se eu conto para vocês que o zagueiro do Everton, que não foi uma das melhores zagas, foi o melhor zagueiro da competição, ou um dos melhores zagueiros, é uma contagem errada da história. Melhorar a análise é contar certo. Mas não é contar certo excluindo o cara. Fazendo com que a análise não seja pura e que eu determine quem são os melhores. Porque é opinião minha. Mas quando eu consigo, através dos números, através dessa elaboração, resultados dessa magnitude de mudança, e você de fato conseguir falar, olha, o Alisson foi o melhor goleiro da competição. O Van Dijk e o Dunk foram os melhores zagueiros da competição. O Arnold e o Luke Shaw foram os melhores laterais da competição. O Grove foi o melhor volante da competição. O Maddison, por mais que estivesse jogando no Leicester, de fato foi o melhor meia. Por mais que ele não tivesse participando, mas ele salvava. Se o Leicester ficou vivo, ou pelo menos o máximo tempo vivo na Premier, passou muito pelo pés desse cara. Se você olhar a temporada do Odegaard, também é a mesma coisa. Rashford, Haaland, Salah, nem preciso dizer. Então, são nesses pontos que a gente começa a identificar e começa a apontar melhoria nas análises. E a facilidade de contar a história que está acontecendo para vocês. E aí, é claro, a gente vai continuar tentando melhorar. Vai continuar tentando fazer a versão 25, a versão 26, a versão 27, quanto tempo for necessário. Justamente para melhorar as coisas e trazer vantagens de história embasada para o futebol de vocês. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, desculpe pela voz, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais monótono em termos de fala, porque não vai variar muito, mas agradeço a confiança, agradeço o teu carinho e, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, comente aqui embaixo o que você achou, qual foi as melhores seleções, se você gostou das seleções, se você discorda de alguém, sem problema algum, coloca aqui embaixo. Esse é um canal livre para a gente comentar e trocar uma ideia sobre o futebol. Beleza?
Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, e valeu, até a próxima.